Olá, olá, salve, salve, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui quem vos fala é o presbítero Sandro Mendes e mais uma vez estou passando por aqui para aprendermos juntos a EBD, a Palavra do Senhor, a nossa escola bíblica, amém, no seu lar. E passando por aqui eu tenho certeza que você vai ser granjeado com a palavra, que você a palavra vai encontrar guarida no seu coração neste momento, nesta hora, e você vai aprender juntamente comigo, nós vamos aprender juntos a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o que não vai faltar em nós é o conhecimento da palavra. Para que ninguém vos engane, para que ninguém deixe-nos ludibriados diante da poderosa palavra do Senhor. Que possamos entender e conhecer que Deus é o único meio pelo qual nós possamos ser salvos. Amém? Através do seu Filho Jesus, que ele enviou ali na cruz do Calvário, para que ele morresse ali, para que o seu sangue nos purificasse de todo o nosso pecado. Você sabe muito bem que antes era morto um carneiro, era morto um cabrito, era morto um animal, era sido imolado, ou seja, sacrificado para que aquele sangue viesse perdoar as nossas falhas e pecados. Mas hoje nós sabemos e entendemos que o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que se fez homem e habitou entre nós, é o próprio que morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E já vou deixar para você aqui uma meditação de uma questão onde nós sabemos que você pode encontrar vários lugares para você ir. Você pode tentar buscar felicidade, você pode tentar buscar afago, carinho em qualquer lugar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você vai encontrar mesmo refúgio, fortaleza em Deus. Amém? Glória a Deus. Porque ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o único que é manso, é o único que é humilde, é o único que tem a porta certa para que possamos adentrar por ela. Chama-se o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Fique comigo aí, fique conosco. E se você já está gostando aí, já dê o seu like, já dê o seu joinha, dê o seu gostei, tá? Se inscreva no canal para que possamos alcançar mais vidas, mais pessoas através dessa gravação, através desse vídeo, através da palavra do nosso Deus. Amém. Nós estamos aqui com a 6ª lição. Vou te mostrar aqui a revista, é esta daqui. Se você tiver ela aí na tua casa, por gentileza, já pega ela, já vamos caminhar juntos aí, aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Lição de número 6 tem por título Igreja, Organismo e Organização. Nosso texto áureo se encontra lá em Atos capítulo 6, verso 3, a seguir onde nos diz: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, olha, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática, a igreja é um organismo vivo, contudo, com toda a estrutura viva, precisa ser organizada. Já vai uma sabedoria da parte de Deus. Se você sabe que você é pertencente ao organismo vivo, que é a igreja de Deus, e você sabe que você é pertencente a uma organização aqui na terra, por que não dizer judicial, você tem que entender o seguinte, que você tem que ser, primeiro, escolhido. Você tem que ser escolhido. Depois você tem que ser servo. Você tem que ser filho do Deus vivo. Você tem que ser servo escolhido, chamado por Ele, para depois você guiar. E outra, você tem que ter uma boa reputação. Não existe nada melhor nessa vida do que a nossa reputação, o nosso caráter, o nosso sim, sim e o nosso não, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que se passa disso é descendência do diabo. Então preste atenção numa coisa. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, seja falado, seja dito, seja feito diante de Deus, tá? Porque se passar disso não é descendência, não procede do nosso Deus. Glória ao Pai. A nossa verdade prática nos diz, a igreja é um organismo vivo, contudo, com toda a estrutura viva, precisa ser organizada. Por isso que Deus nos chamou aqui na terra, para que nós pudéssemos, assim, organizar a sua obra aqui na terra. Por quê? Porque a obra de Deus é feita, é constituída aqui na terra
por homens e mulheres cheias e cheios do Espírito Santo. Ou seja, pessoas que têm uma única expectativa, uma única noção, que é levar o Evangelho e trazer à tona aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão amarguradas, tristes no seu coração, no seu íntimo, a entender que Cristo é a saída para os seus problemas e para as suas dificuldades. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então para o nosso primeiro tópico. Nós temos aqui nessa lição 3 tópicos juntamente com os seus subtópicos e vamos aprender de forma prática, fácil e objetiva. Amém? A minha função aqui é levar até você o conhecimento da mesma. Glória a Deus. E nosso primeiro tópico nos diz a estrutura da igreja cristã. Primeiro subtópico diz a igreja como organismo. Presta atenção numa coisa. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Ou seja, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Amém? Então, a igreja é o corpo de Cristo. E não pode ficar fora do corpo um membro. Porque se um membro fica fora do corpo, ele é apenas um membro. Amém? Ele é apenas um membro. Então, quando esse membro vem e se une, se junta, juntamente com os outros membros, ele não é agora só um membro, ele é uma igreja, a igreja de Cristo. Então, meu irmão, já vai um entendimento para você aí. A igreja de Cristo é constituída por membros. Não existe membros separados. É porque existe aí uma questão aí de muitas pessoas dizer que é crente em casa, que é crente dentro de casa, que a vida dela, ela é uma igreja, e que a igreja, ela mesma é a igreja. Ei, presta atenção numa coisa, você é um membro da igreja, você está fora da igreja, então você é um membro da igreja. Quando você vier e se unir com os outros membros, aí sim você vai se tornar a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é constituída por membros. Amém? Glória a Deus. Então, vamos prestar atenção na Bíblia, vamos prestar atenção na palavra de Deus, para que nós não ficamos aí pelo meio do caminho, porque a mesma diz que muitos leem para salvação, outros leem para condenação. Tem muita gente já condenado, tem muita gente já indo de rumo ao inferno. Por quê? Porque não se atenta para aquilo que está escrito, não dá vazão no seu coração para aquilo que está na palavra. Acha que ir para uma denominação, uma organização judicial aqui na terra é se submeter a homem, é se submeter à autoridade, é dar dízimo, é dar oferta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu irmão. Ninguém pede seu dízimo, ninguém pede sua oferta, você dá se você quiser, se você não quiser, coloque no bolso, leve para casa, tá bom? Ninguém pede nada seu. Se você sentir no coração de dar, amém. Se não sentir, amém também. Ou seja, a igreja de Cristo é constituída por homens e mulheres de fé, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Continuando, diz... assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. A igreja, olha isso, os membros não existem independentemente. Os membros não existem. É simples, é só você analisar. Tire o dedão do seu pé para ver o que vai acontecer com o seu corpo. Seu corpo todo sente. A mesma coisa, um membro não pode estar fora do corpo de Cristo. Tem que estar em uma só união. Amém? Em uma só ligação. Porque quando está todos unidos, isso dá um nome. Esse nome é comunidade. Porque está em comum acordo, ou seja, todos concordam com a mesma questão, todos concordam com a mesma funcionalidade. Amém? Glória a Deus. Ou seja, todos eles chegam em um denominador comum, que é adorar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Um dos outros, portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe. A igreja existe. Organicamente. Amém? Segundo subtópico do tópico 1, diz a igreja como organização. Organismo vivo, agora organização.
Diz assim: a forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se com concílio. Por outro lado, olha bem isso aqui, por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável. O institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo enrijece e neutraliza uma igreja organizada. Se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Olha bem, nunca queira de maneira nenhuma institucionalizar a sua igreja. Saiba de uma coisa, a igreja é constituída por membros. Por membros. Saiba você disso. Saiba você de uma vez por todas. Tem pessoas que está em cargos eclesiásticos na igreja organismo natural da terra, e pensa o seguinte: eu estou aqui, ninguém me tira. Não, na verdade, ninguém é insubstituível. Não. Desde lá de cima até cá embaixo. Eu falo na escala de como é de verdade a igreja. Eu falo na escala. Ninguém de cima para baixo, ninguém é insubstituível. Vou dar um exemplo para você aqui. Primeiro, o presidente da igreja não é insubstituível. Segundo, a diretoria da igreja não é insubstituível. Terceiro, o corpo ministerial não é insubstituível. Quarto, o corpo de cooperadores não é insubstituível. E quinto, a igreja local não é insubstituível. Ou seja, a qualquer momento, se vacilarmos, se pisarmos na bola, o Senhor nos tira, o Senhor nos arranca. Sabe por quê? Porque Ele sempre fez isso. Ele arranca o rei ignorante e coloca ele junto com os animais para comer capim. Depois que o rei se humilha, Deus traz ele de volta e de novo faz reinar. Leproso tem que descer pelas águas sujas e do Jordão se limpar. Oh, meu filho, Deus faz morto da vida outro. Aleluia. Deus faz muralhas no meio do mar. Ou seja, o nosso Deus é tão grande, é tão forte, que palavras, até mesmo a teologia não consegue explicar Deus. Eu não consigo te explicar Deus da forma que Ele é. Deus é inexplicável. A gente apenas aprendemos, estudamos algumas coisas sobre Deus, mas vou te falar, o Deus verdadeiro mesmo, verdadeiramente, a intimidade de Deus, o oculto de Deus, eu não conheço, você não conhece. Amém? Só aquelas coisas que são reveladas para nós, aquilo que está aos nossos olhos, realmente, que nós entendemos de Deus. Mas o oculto de Deus, a gente não conhecemos e nem entendemos. E nem procura entender e nem conhecer, porque é perigoso. Amém? Mas o que nós estamos aqui, de antemão, nós vamos aprendendo. Aos poucos nós vamos aprendendo, nós vamos pegando aqui. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. O terceiro subtópico do tópico 1 diz: organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Por isso que Deus é organizado. Deus é organizado e por isso que Ele nos escolhe para que nós organizamos assim a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Continuando diz: todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturais mais simples. Alguns acredita que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto,
de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Meu irmão, não queira questionar Deus, não queira questionar as organizações, não queira questionar o ministério de fulano, de Beltrano, de Ciclano, não queira questionar a igreja de fulano, de Beltrano, de Ciclano, não queira questionar nada disso. Se atente apenas para o seu aprendizado, se atente apenas para o seu aprendizado, se atente apenas para Cristo em sua vida. Preserve, sabe o quê? Preserve a sua intimidade com Deus, preserve aquilo que Deus te deu de melhor, que é a sua salvação. Preserve, porque uma coisa é certa, salvo uma vez não é salvo para sempre. Para ser salvo, você tem que permanecer até o fim. A Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim receberá galardão. Mas aquele que não permanece até o fim, não tem como dar galardão. Mas eu quero aqui pedir a Deus que tenha misericórdia e compaixão de todos os cristãos do mundo, para que o inferno não venha ganhar de Cristo. Eu tenho certeza que Cristo não vai permitir que o inferno ganhe dele, jamais. Ele sempre venceu o mal, e o mal dessa vez não vai vencer o nosso Senhor. Ele sempre vai vencer o mal. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que naquele grande dia o céu vai estar povoado de pessoas, de crentes, de seres humanos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que entendeu que Cristo sempre foi o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso segundo tópico diz um organismo vivo e organizado. Primeiro subtópico do tópico 2 diz, no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada como organismo vivo. Por exemplo, ela se reunia e orava. Olha bem, ela se reunia e orava. Então, continuando diz, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Ou seja, eles sabiam que tinha que ser levantado alguém para cuidar de certa parte. Ou seja, sempre vai existir na igreja os grupos, sempre vai existir na igreja as pessoas que coordenam, sempre vai existir na igreja o pastor, o vice-pastor, o segundo pastor, sempre vai existir na igreja o presidente da igreja, sempre vai existir o vice da igreja, e assim sucessivamente, porque é uma organização para que tudo venha a ser organizado. Por quê? Porque se a gente deixar sem organização, vamos ter uma desordem no meio do povo de Deus. E Deus, ele é organizado. Amém? Mas assim, se Deus te chamou para essa obra mesmo, se Deus te chamou para isso mesmo, se você tem esta finalidade, faça então aquilo que Deus te manda. Amém? Aquilo que Deus te manda fazer, você passa para nós e nós obedecemos. Mas aquilo que Deus não manda você fazer, você também não pode passar para nós, porque é anti-Deus, é contra Deus, é anti-lei. Ou seja, Deus às vezes não obedece ordens de homem. Deus nunca obedeceu ordens de homem. Deus dá ordem para homens. Amém? Glória a Deus. Continuando diz, olha bem isso aqui, instituiu o diaconato. Atos 6:2, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários, e todos estes fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizar o tópico 2 aqui, para a gente já entrar no 3, o segundo subtópico do tópico 2 diz, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. Por exemplo, a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Olha bem, uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Imagine se, eu vou dar um exemplo para você.
Imagine se você entrasse pelas portas de um templo e quando chegasse lá, você visse lá dentro do templo a igreja do Senhor Jesus. E quando você observasse que a igreja do Senhor está dentro daquele templo, você ia ver uns pulando, outros gritando, outros cantando, outros pregando, outros conversando, outros vendendo, outros comprando. Você ia pensar o quê? Você ia pensar igual Cristo pensou quando ele entrou lá no templo, que ele viu aqueles homens vendendo e comprando dentro do templo. E ele disse que fizeram a casa do Senhor como casa de negócio. É sobre isso que Cristo está falando. É sobre organização. É sobre organismo. É sobre isso que o Cristo nos passa naquele momento. Porque a casa de Deus naquele momento, vou dar um exemplo para você, naquele momento poderia estar sendo o quê? Sendo feito um culto, sendo colocado em adoração a Deus. Aquele momento poderia ser um momento de reflexão, mas não, era um momento que era para adorar a Deus, estavam vendendo no templo. Amém? Glória a Deus. Continuando, diz assim, ó. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Amém? Isso que a gente adotamos de lá e continuamos fazendo, que é a ceia do Senhor, que sempre damos a ceia do Senhor, batizamos pessoas nas águas e depois Deus se encarrega de batizá-los no seu Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos praticamente quase finalizando aqui. E já vou te falar aí, você que gostou, você que está gostando desse estudo, não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dá o seu joinha, dá o seu gostei, dá o seu like. Por quê? Porque vai alcançar muitas vidas, vai alcançar pessoas. Aonde eu não posso ir, a palavra pode. Aonde eu não posso ir, essa live pode, esse vídeo pode chegar. Aonde pessoas que eu nem nunca vi pode ver este vídeo e ser transformada, alcançada pelo poder e restauração do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no terceiro tópico para a gente finalizarmos, onde diz: o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vamos aprender aqui. O primeiro diz episcopal, o segundo diz presbiteral, o terceiro diz congregacional, o quarto diz o sistema de governo de nossa igreja. Vamos lá. O primeiro diz aqui, essa palavra traduz o grego episkop e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender e priorizar de um bispo sobre outros e testemunhou, culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. Né? Vamos lá, já vou dar um exemplo para você de tudo isso aqui que a gente vai entender. É sobre o que eu estava falando lá no começo. É algo da horizontal para vertical. Ou melhor, da vertical para horizontal. É algo que vem de cima para baixo. Vamos lá. Isso aqui que nós estamos lendo é constituído por cinco itens. O primeiro deles é o presidente de uma igreja. Aquele que está na frente, aquele que dita as ordens, o que deve fazer, o que não deve fazer em uma denominação. É o presidente da igreja. O segundo é a diretoria da própria igreja, que faz as organizações de algumas coisas. O terceiro lugar é o corpo ministerial. Temos que ter o corpo ministerial. Por quê? O corpo ministerial contém algumas funções que é relevante a eles. E eles ortogam algumas coisas na denominação, na igreja do Senhor, para que haja o quê?
ordem, para que haja decência. O quarto tópico é corpo de cooperadores. Existem os diáconos, existem os cooperadores da obra, os obreiros que trabalham na obra de Deus, para que haja o que? Também ordem, decência. E existe a igreja local. Amém? Ou seja, existe um templo fixo aonde você vai cultuar, onde você vai adorar, às vezes aos sábados, aos domingos, às quartas, às quintas, não sei o dia, mas você vai até lá adorar ao Senhor. Amém? Então, nesse segundo aqui, diz o seguinte: presbiterial. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Amém? Terceiro, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. E o modelo seguido pelos batistas é o mesmo modelo seguido pelos batistas. Ou seja, aqui fala de algumas organizações que existem na igreja. Em outras palavras, a igreja é uma organização. Amém? A igreja é um organismo vivo. Por quê? A igreja é um organismo vivo porque o dono da igreja é Cristo. E o corpo da igreja, e o corpo de Cristo é a igreja, é eu, é você. Então nós somos o corpo de alguém que está vivo, que morreu, viveu, está à destra do Pai para interceder por nós naquele grande dia. Amém? Então a igreja de Cristo é duas coisas: organismo vivo e organismo judicial. Ou seja, é algo palpável e algo que a gente não pode palpar. Amém? É algo que é conquistado pela fé, é sobrenatural, e ao mesmo tempo é algo que é conquistado pelo natural. Ou seja, o organismo vivo do Deus vivo você não vê, mas acredita e sabe, tem certeza que naquele grande dia você o verá. Já organismo organização é aquele órgão aonde você frequenta ou faz parte, amém? Aonde você ceia, aonde você entra em comunhão, aonde você adora, aonde você se ajunta para falar das maravilhas do grande rei do universo. Amém? Vamos ficando por aqui e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar mais e mais. E nós, na próxima lição, nós temos como base aqui a lição de número 7, que tem por título o Ministério da Igreja. Amém? Glória a Deus. Fique conosco sempre, porque vamos estar aprendendo sobre a palavra do Senhor. Nunca se esqueça, a Igreja de Cristo é organismo vivo e a Igreja de Cristo é organização. Deixa eu te falar, nunca jogue pedra no organismo, ou seja, na organização, porque o organismo vivo é dono da organização. Amém? Se Deus te chamou, se Deus te ortogou uma ordem, não pare, marche, porque Ele sempre vai estar contigo nesta caminhada. E que Deus assim te abençoe, te guarde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.